De fato, assim, o momento do Gabriel tá longe de ser o melhor. Ele teve uma sequência muito boa, boas classificações, boas corridas quando a gente tava ali na temporada europeia, né? Você pega a partir do GP da Áustria, que é o primeiro que ele pontua, ele consegue pontuar 4 vezes em 6 corridas, numa média em que o Hulk não tava conseguindo. O Hulk faz o pódio, ele fica 6 corridas sem pontuar. Então, assim, o momento estava a favor do Gabriel, mas a Fórmula 1 sai do continente europeu, sai das pistas que o Gabriel conhece, e aí a gente volta a ver as dificuldades. É que os últimos 2 finais de semana foram os mais complicados, né? Porque ele podia falar em Walsh, né? Que ele falou que em termos de ritmo foi o pior que ele tinha tido na Fórmula 1. Uhum. Mas aí Interlagos. Começa o fim de semana até que bem, o treino livre ele faz um 5º lugar e depois vai caindo nas tabelas, culminando com a batida na sprint, não participa do quali e depois abandona na primeira volta da corrida de domingo. E Las Vegas é o maior erro que ele cometeu até agora no ano. Ali era a culpa dele, não tem como. Quando aconteceu o acidente, todo mundo acordado assistindo a corrida, Carlos e Isa estavam aqui, o resto, cada um nas suas casas. Eu coloquei no WhatsApp, falei assim, isso aí vem uma punição. Ele vai carregar uma punição pro Qatar. Carregou, dito e feito, 5 posições. E é justo, porque ali de fato foi um erro crasso. Ele não poderia ter feito um dive bomb daquele jeito na primeira curva da primeira volta, quando tem 20 carros tentando passar por um trecho estreito. Então, assim, é de fato uma situação complicada, mas quando a gente olha para os números, o balanço da temporada não é tão ruim assim. Mesmo passando por essa fase, os números ainda são positivos. Quando a gente olha classificações, lembrando, tem um quali que o Gabriel não participou, GP de São Paulo, então a gente exclui esse da conta. O head-to-head dele pro Hulk está 13-13. E vale lembrar que assim, não é que você tá tirando o quali do GP de São Paulo por alegria. Por ele não ter participado, não tem uma disputa entre eles. Exatamente. Porque depois vocês vão ver a próxima contabilidade, por que a gente tira essas exceções. Então, classificação tá 13-13, tá empatado. Corridas, a gente exclui a desclassificação do Hülkenberg no GP do Bahrein. Não conta, ele não está classificado no resultado final. Então, em corridas, também tá 13-13. Olha só que curioso. Tudo bem, o Hulk tem mais pontos, o Hulk terminou mais corridas na zona de pontos, mas quando a gente olha a performance dos companheiros de equipe, tá igualado. Os dois terminaram a mesma quantidade de corridas na frente um do outro. Então, é isso, assim, o momento do Gabriel é ruim. A temporada, não, nem de longe. Isa, Oi. É aquela coisa, né? É que fica também, né, essa má impressão, além daquilo que o Guilherme passou, mas o próprio Hülkenberg, né, ter conquistado um pódio, né, o ápice do Hülkenberg, o melhor momento do Hülkenberg, ele é um pódio, né, enquanto que o Gabriel é uma corrida que ele pontua. É o 6º lugar da Hungria. É o 6º lugar da Hungria, que é o melhor resultado dele na Fórmula 1 até agora. Né? Então isso também dá uma impressão de que está devendo alguma coisa ainda. Qual que é a sua visão sobre isso? Oi para todo mundo que tá assistindo e ouvindo a gente. Calma, deixa eu molhar o bico. Assim, Eric, a minha visão de tudo isso, né, desde que aconteceu esses 2 fins de semana bem ruins do Gabriel, é que essas últimas 2 corridas ficaram muito marcadas e fez com que as pessoas esquecessem tudo de bom que ele fez ao longo do ano. É literalmente a máxima que todo mundo usa e vai parecer clichê, mas você tomou em conta a sua última corrida. Porque parece que o fato dele errar 2 vezes, sendo um estreante, apagou tudo de bom que ele fez durante todo o ano. E isso não é justo. Porque ele tá num primeiro ano como rookie. Ele tá entendendo como funciona todas as coisas. E ele tem um companheiro de equipe que é extremamente experiente. É difícil. Então, às vezes, por mais que os dois tenham uma relação muito boa, mas internamente ele quer andar perto do Hülkenberg. Então, em muitas vezes, ele vai querer ser um pouco mais agressivo, ele vai querer tentar coisas que talvez ele nunca tentou antes, para poder conseguir também render o tanto quanto o seu companheiro de equipe. Então, assim, pra mim é perfeitamente normal que erros aconteçam. Eu acho que só não pode deixar com que eles se sobressaiam sempre em relação à temporada inteira muito bem feita. É claro que na Fórmula 1 você precisa de pontos. Sim. São os pontos que, né, levantam você na tabela ou não. E, assim... De certa forma, o Gabriel dá aí um azar do Hülkenberg estar na melhor temporada da carreira dele. Ele é o 10º colocado do campeonato, né?
Então, assim, mas se você analisa friamente as situações, eles estão, como o próprio Gui trouxe aqui, eles estão extremamente parelhos. De todos os novatos, ele aí, que a gente for parar pra pensar, porque entre Leon Lawson e Isaac Hadjar, ali a diferença não dá pra você tentar fazer uma comparação, porque o Lawson também é um estreante, né? Então, se você pega dos outros, apenas o Berman tá superando o companheiro de equipe. E logo depois dele veio o Bortoleto, que tá pau a pau com o Hülkenberg. O Antonelli tá tomando um pau do George Russell, entendeu? Então, assim, é porque fica tudo muito fresco na cabeça de todo mundo o que aconteceu nas duas últimas corridas. Mas é uma temporada boa. É uma temporada com momentos de brilhantismo, claro, e com momentos em que ele desce. E é o que aconteceu com todos os rookies até então. Tem uma questão que ficou na minha cabeça ao ver, ou rever, no caso, a largada do Bortoleto lá em Las Vegas, por conta do que um dos pontos fracos que muita gente falava sobre ele durante esse período, até no período bom dele, pontuando na perna europeia, que faltava ele melhorar um pouquinho a largada. E ele melhora, eu acho que no decorrer da temporada mesmo ele melhora. Eu acho que, e aí eu não sei se vocês concordam ou discordam, tem a ver com, primeiro, confiança nessas largadas, eu acho que tem a ver isso. E conforme ele vai ganhando confiança, ele arrisca mais. E ao arriscar mais, ele pode ter um erro de julgamento, e ele vai com toda a convicção, achando que aquele dive bomb de Las Vegas era a melhor coisa que ele tinha que fazer. Talvez, por mais que eu estou tentando chegar à conclusão aqui, que por mais que ele seja um piloto estreante, quando ele ganha confiança, é ruim para ele no caso de Las Vegas, porque o julgamento dele vai naquela toada de que eu estou melhor, eu estou sabendo o que eu estou querendo fazer, eu acabo achando que aquilo é a melhor coisa e, na verdade, não é. Se fosse o Gabriel Bortoleto do início da temporada, talvez ele, com receio de fazer bobagem, ele não teria feito aquilo. Vocês entenderam? Assim, Sim. por mais... quando dá esse bobear, quando a confiança acaba atrapalhando o seu trabalho. Não, faz sentido, até porque, como você falou, o Gabriel deu uma melhorada nas largadas dele. Vamos lembrar, o México foi uma ótima largada. Sim. É uma corrida que a gente não esperava nada do Gabriel, largando atrás, inclusive do Hülkenberg. Ele largou deixa eu pegar aqui, em 16º. Terminou na zona de pontos. Por quê? Porque fez uma excelente largada. Ele saltou ali umas 3 posições, trocou com o Hulk, que acabou indo pra trás. Sim. Então, nesse ponto, ele melhorou sim. É que ali, o traçado não permite uma coisa desse jeito, né? Porque é diferente, por exemplo, do México, que aconteceu o negócio do Verstappen lá, né? Aquele entreveiro. Era Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Leclerc, tá todo mundo aquele bololô. Não, Leclerc não. Tinha mais alguém ali naquele bololô e que o Verstappen vai parar pra fora. Não dá pra fazer isso em Las Vegas. É um circuito de rua, tem muro pra todo lado. E a curva ali, ela é relativamente fechada quando você tem 20 pilotos passando de uma vez. Ali não dá. Essa é a questão. Ele foi com muita sede ao pote no momento que ele não podia. Se fosse na volta 2, que os carros já estão um pouco mais distantes um do outro, ia funcionar perfeitamente. Mas ali na largada não dá pra ter feito isso. É a mesma coisa, de certa forma, o que aconteceu com o Norris e o Piastri na sprint de Austin. A curva 1 de Austin, ela é fechadona, além dela ser cega por causa da subida. Então, ali rolou também um dive bomb estranho. É que a gente não chama por isso porque envolveu outros pilotos. Tinha o Hulk, tinha o Alonso ali e tal. Mas não estava muito distante do que aconteceu ali. Aí com muita sede ao pote achando que ia dar certo num lugar que a chance de dar merda é muito grande. E eu acho que é isso, né? Talvez, pra mim tem muito a ver isso. Ele talvez numa onda de confiança, né? Eu acho que talvez o GP do México foi a última grande corrida dele, uma boa corrida, foi a última vez que ele pontuou, inclusive eu acho que esse início é muito importante, acabou atrapalhando até na decisão dele de vou ou não vou. Vi um espaço, fui e acabou, entre aspas, fundo. Né? Então, e é interessante porque o próprio Jonathan Whitley, ele fala depois, né, de todo o fim de semana lá em Las Vegas, que ele achou até que o Bortoleto foi conservador ao longo do fim de semana e que ali ele cometeu um erro. E eu não sei se a galera, né, pegou pra ver o replay e tudo mais, mas durante ali a largada ele tinha ultrapassado 5 carros
antes dele mergulhar e antes de acabar acontecendo o acidente. Então, foi uma boa largada. Só que na visão do chefe de equipe dele, ele teve um fim de semana, inclusive, conservador. Um fim de semana sólido. Eles levaram muito em conta o fato dele não ter batido numa pista tão estreita. Ele não bateu nos muros, ele, né, não deixou o carro sair da pista, que ele tem aquele momento que todo mundo fica assustado, que o carro dele balança, mas ele consegue segurar no braço. Então o Jonathan Whitley saiu muito satisfeito com o fim de semana dele. E na visão do próprio Whitley é que são coisas extremamente normais que acontecem num fim de semana, principalmente para um novato. Então, assim, acho que de toda essa situação, o que mais deixa a gente confortável é saber que quem precisa estar feliz com os resultados dele, tá feliz com os resultados. Entende que é um processo natural, entende que é um comportamento natural de um piloto e que é um projeto a longo prazo. Então não é de um dia para a noite que ele vai ter uma temporada completa de excelência. Até porque nem quem tá lá há mais tempo tem. Sim. Então por que ele precisa ter logo no primeiro ano? Né? Então, assim, acho que é um pouco da gente também querer que ele vá sempre bem para poder mostrar serviço. Sim. Mas acho que o que você trouxe em relação à pressão fala muito. Foi um fim de semana difícil no Brasil, então acho que ele queria descarregar tudo aquilo que aconteceu, manter ali a sua agressividade em um fim de semana que ele foi considerado até conservador, principalmente na classificação, porque dava para ele ir pro Q2. Mas no fim das contas, acaba acontecendo. E acho que só fica pesado porque ele carrega uma punição pesada pro próximo fim de semana, né? E foram 2 fins de semana seguidos. Tudo bem que teve a pausa, mas 2 fins de semana seguidos de corrida, né? Então fica muito fresco. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.